Vocês pediram e nós voltamos. Nós estávamos com muita saudade e ansiosos para voltar aqui à sala para estar com vocês. E a gente ficou só imaginando qual foi a reação de vocês quando receberam a nova lição da Escola Sabatina dos Adolescentes, que agora tem nome, Roteiro Teen. E é muito bom estar de novo com vocês. Também estamos começando um novo ciclo da lição, o que quer dizer que vamos voltar para o início da história. Você já percebeu como as narrativas têm um poder extraordinário sobre a vida das pessoas? Deus tem um plano para que a gente conheça a melhor e mais importante história de todos os tempos. E esta é a sua e a minha história. E aí, tá preparado? Vem com a gente porque tem muita coisa boa para acontecer este ano. Eu sou o Matheus Diniz. E eu sou Neila Oliveira. E você está no canal LAMED, onde você estuda a Bíblia de um jeito diferenciado. Era uma vez é o tema da primeira lição dessa temporada. E você talvez possa pensar, essa história eu já conheço. Mas você vai perceber que a Bíblia sempre abre os nossos olhos para enxergarmos além do que é mostrado. A Bíblia também apresenta a conexão com a realidade que vivemos, por isso ela é sempre atual. E para acompanhar a leitura dessa temporada, a gente vai usar o livro Os Escolhidos, que é o primeiro da série Conflito na Linguagem de hoje. E como nós já falamos, nós vamos voltar para o início da história. Mas primeiro, para entender o que estava acontecendo, nós vamos para o último livro da Bíblia, lá em Apocalipse 12, do versículo 7 ao 9. Vamos ler. Houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e seus anjos. O dragão perdeu a batalha. Ele e seus anjos foram expulsos do céu. Esse enorme dragão foi lançado na terra com seus anjos. É estranho pensar em guerra no céu? Quem são os personagens mencionados nesse texto? Bom, o primeiro personagem é Miguel, que é Jesus, o Filho de Deus. O dragão descrito aqui é Lúcifer, que se tornou Satanás, o adversário de Deus. E os dois grupos que estão em guerra são o de Jesus, com os anjos que ficaram leais, permaneceram fiéis a ele, e o de Lúcifer, que são os anjos que se rebelaram contra o governo de Deus. Mas por que essa guerra aconteceu se o céu era um lugar perfeito, se lá o amor era a lei e todos viviam em harmonia? Bom, a resposta está aqui. Houve alguém que usou de forma errada a liberdade que Deus concedeu às suas criaturas. O pecado teve origem com aquele que, abaixo de Cristo, era o mais honrado por Deus e o mais elevado entre os habitantes do céu. Lúcifer, filho da alvorada, era santo e incontaminado. Veja como a Bíblia o descreve. Assim diz o soberano Senhor: você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. E no verso 17 do capítulo 28 de Ezequiel, nós vemos que o coração de Lúcifer se tornou orgulhoso. E embora já ocupasse uma posição de honra no céu, ele ousou querer a adoração que pertencia unicamente ao Criador. Foi nesse contexto que o cenário para a guerra foi sendo preparado. A gente não sabe exatamente quanto tempo levou para que Lúcifer manifestasse sua insatisfação e seu desejo de ocupar o lugar de Deus. Mas além dos anjos, o próprio Filho de Deus falou com ele e insistiu para que ele desistisse dessa loucura. Mas tudo que foi feito com misericórdia e amor só despertou ainda mais o orgulho e a resistência no coração de Lúcifer. E com isso, o relacionamento entre Criador e criatura foi rompido. Deus foi muito paciente com Lúcifer. O espírito de descontentamento era um elemento novo, estranho e inexplicável. O próprio Lúcifer não percebeu para onde estava sendo levado. Mesmo assim, esforços que somente o amor e a sabedoria infinitos poderiam revelar foram feitos para convencê-lo de seu erro. Ele foi levado a ver qual seria o resultado de persistir em revolta. E aqui aparece um detalhe muito importante. Você sabia que Lúcifer quase voltou atrás? Mas o orgulho o impediu. Ele considerou um sacrifício grande demais confessar que havia cometido um erro.
Lúcifer apontou a longanimidade de Deus como uma prova da superioridade de si mesmo e não do Criador, uma indicação de que o Rei do Universo aceitaria suas condições. Se os anjos permanecessem firmes com ele, declarou, poderiam ainda conseguir tudo o que desejassem. Entregou-se totalmente ao grande conflito contra o seu Criador. Esse foi o contexto em que a guerra descrita lá em Apocalipse começou. Logo após a expulsão de Lúcifer e dos anjos rebeldes, Deus colocou em ação o plano da criação do mundo e do ser humano. A conclusão da lição na sessão off resume bem o tema desta semana. Quando pensamos na maneira como Deus decidiu lidar com Lúcifer, quando estudamos a trágica história da queda e do engano do inimigo, temos um panorama de como o pecado atua para nos afastar dos caminhos de vida de Deus. Entre todas as perguntas não respondidas sobre o que Deus deveria ou não fazer nesse caso, permanece a verdade sobre o que ele fez de fato. Deus olhou para a estrada que estava à nossa frente. Ele viu a decadência. Ele sentiu a dor e o horrível futuro que esperava a raça humana nesses tempos difíceis. Deus analisou a fundo o problema do pecado e, tendo em vista o desejo de criar a você e a mim, ele decidiu ir em frente com o plano da criação da Terra. Deus queria que você e eu pudéssemos estar lá com ele. Nos capítulos 1 e 2 do livro Os Escolhidos, você vai conhecer com muito mais detalhes sobre essa incrível história, especialmente sobre a criação do ser humano e os presentes maravilhosos que Deus escolheu para tornar a vida de Adão e Eva mais feliz e completa. Deus é amor e ele preferiu correr o risco de ser rejeitado do que criar seres que não tivessem a liberdade de escolher amá-lo. Por isso, ele criou tanto os anjos quanto os seres humanos com livre-arbítrio. Deus não destruiu Lúcifer porque era necessário que todas as criaturas compreendessem seu verdadeiro caráter. Era preciso que todo o universo visse o enganador sendo desmascarado. A rebelião de Satanás deveria ser uma lição para o universo durante todos os tempos que viriam, um testemunho perpétuo da natureza do pecado e de seus terríveis resultados. Assim, a história dessa experiência com a rebelião seria uma eterna defesa a todos os seres santos para impedir que fossem enganados quanto à natureza da transgressão. Deus nos criou à sua imagem. Adão e Eva receberam tudo o que eles precisavam para ser verdadeiramente felizes, incluindo o casamento, o sábado e o belo jardim do Éden como lar. Em cada folha da floresta, em cada estrela, na terra, no ar e no céu, em tudo estava escrito o nome de Deus. A ordem e a harmonia da criação falavam da infinita sabedoria e poder. E agora que estamos na sala novamente, nós voltaremos com o quadro dos abraços, mas ainda não nesse vídeo. A partir desse vídeo, nos comentários, comece a deixar os seus abraços, para que no próximo vídeo nós mandemos a nossa mensagem para a sua base também. Não se esqueça também de deixar o seu comentário. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com alguém, curta e se ainda não se inscreveu, aproveite e se inscreva no canal. E a gente se vê na próxima semana. É isso aí!